Diegão já tá com a blusa do Cruzeiro ali. Hoje a gente tá clubista, né? Hoje a gente assumiu aqui. Só hoje, a né? gente... só hoje. Mas hoje a gente vestiu a camisa de fato. E Diegão, já com a blusa do Cabuloso, eu já vou puxar o assunto, porque eu acho que é a principal notícia do dia, uma das principais notícias do dia, porque o Cruzeiro, em uma maneira muito ágil, muito rápida, até um pouco estranha, eu tenho quase certeza que essa contratação já estava engatilhada antes da demissão Há ter 2 sido feita. semanas, pelo menos. Porque foi muito rápido. O Cruzeiro demitiu o Fernando Seabra e em questão de, vamos colocar aí, 10 minutos, Diego? Horas? Acho que não chegou a dar 1 hora, não. Acho que foi até menos, cara. Instantes. O Cruzeiro anunciou, então, ele, o atual campeão da Copa Libertadores, Fernando Diniz, está no Cruzeiro, anunciado pelo Cruzeiro. Então, Fernando Diniz, depois de sair da seleção brasileira, sair do Fluminense, assume, óbvio, né? A gente teve toda a brincadeira ali, o Fernando Diniz, inclusive, treinou o Santa Casa ali pelo intermédio, mas assim, voltando a assumir um clube profissional, e eu queria abrir o espaço, Diegão, além de falar a notícia aqui para nossa galera, é saber a expectativa da torcida do Cruzeiro e a sua expectativa para a chegada do Fernando Diniz, um futebol que encantou o Brasil e a América no último ano, que vai ter peças muito boas para jogar, e eu queria saber como que você vê, como é que você enxerga essa chegada do Diniz no Cruzeiro. Primeiro, eu quero só, de antemão, pedir desculpas aos nossos espectadores, que hoje estou sofrendo com problemas técnicos de conexão à minha internet. Então, se eu estiver travando ali, já fica o meu pedido de desculpas. Provedores de internet, patrocinem a gente está aqui à disposição para poder ouvir propostas, tá? Mas, brincadeiras à parte, cara, dei uma olhada aqui, foi uma diferença de 3 horas e pouquinho entre o anúncio da demissão do Seabra e o anúncio oficial da contratação do Fernando Diniz pelo Cruzeiro. Depois o Pedro Lourenço, ele acabou dando uma entrevista também, falando um pouquinho sobre essa demissão, falando que o motivo era estritamente resultados, que no segundo turno, em 8 jogos, o Cruzeiro teve apenas uma vitória, e de fato o Cruzeiro teve uma queda de rendimento muito grande no momento que se esperava uma melhora pós-chegada das contratações ali que o Cruzeiro teve nessa janela de meio do ano. Então, segundo o Pedro Lourenço, o Seabra é um treinador que estava iniciando a sua carreira e por conta da pressão e tudo mais, ele trouxe o Diniz porque é um treinador mais cascudo, que aguentaria mais e que talvez se encaixaria no projeto. Aqui a gente tem muito... Eu vou até pedir um espaço para falar um pouquinho mais desse caso, viu, Leandro? Fica à vontade. O espaço muito isso aqui no dia. Boa. Cara, para a gente ouvir mesmo o torcedor do Cruzeiro falar sobre a situação. Então, o espaço é teu. Primeiro, a gente pode falar o seguinte. O Seabra não era o técnico do Pedro Lourenço e nunca foi. O Seabra foi um técnico contratado pela antiga gestão, a gestão do Ronaldo, e desde o início havia uma desconfiança se o Pedro gostaria de mantê-lo, e ao que tudo indica, o Pedro tinha essa sensação ali de que não havia sido ele que tinha colocado o Seabra, de que o Seabra ainda era, vamos dizer ali, uma herança da antiga gestão, e que eu acho que ele só estava esperando o melhor momento para que isso acontecesse, e que ele pudesse trazer... Você acha que tinha uma diferença até de perfil da antiga gestão para essa? Tipo, a antiga gestão um pouco mais, como é que eu posso dizer, passando mais, assim, desapercebido, sempre até com os treinadores, apostas, e o Pedro Lourenço é um cara... Exatamente. É megalomaníaco, né? Assim. Sim, e eu acho que ele queria ter alguém do perfil dele, alguém que tivesse talvez mais essa caixa, que desse um pouquinho mais até de visibilidade para o Cruzeiro. O Seabra é um técnico que eu acho que tem um potencial em um futuro enorme. Ainda tinha as questões ali de cabeça dura, acho que todo técnico, início de carreira, acho que vai aprender muito também. Tinha os seus pontos de melhoria, mas é inegável que principalmente ali durante algum período fez um bom trabalho com o time do Cruzeiro. Acho que principalmente até a abertura da janela, o trabalho dele é muito bom. Depois sentiu ali a pressão com os jogadores, até mesmo a pressão do Pedro Lourenço, que falou demais também, chegou a botar uma pressão nele ali com o áudio dele, que acabou vazando e tudo mais. Acho que desde aquilo ali a situação já estava um pouquinho complicada, por assim dizer, mas acho que era uma questão de mudança. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao momento em que essa mudança ocorre, e também ao nome do Fernando Diniz,
Não em relação ao Fernando Diniz especificamente, mas em relação ao que o elenco do Cruzeiro consegue entregar de acordo com o futebol que a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de implementar. O Fernando Diniz tem história, já jogou no time do Cruzeiro. Só te interromper para poder fazer perguntas ao longo da sua fala, porque eu acho que são extremamente importantes. Assim, o Cruzeiro ele está em vias, vamos colocar assim, de chegar numa final de Sul-Americana, e é um Cruzeiro que está brigando no G6 do Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar o recorte do início do ano, o Cruzeiro não está atingindo os objetivos do clube, ou talvez superando as expectativas do que foi, vamos colocar assim, do planejamento do ano de 2024? Do planejamento do Ronaldo, sim. Do planejamento do Pedro, não. Porque o Pedro, querendo ou não, ele investiu mais de 100 milhões na janela do meio do ano ali, além da compra do Cruzeiro. Ou seja, ele gastou, acho que 600 milhões na compra da SAF do Cruzeiro, mais 100 milhões em reforços. Mas é uma mudança de curto prazo, eu acho, assim, sabe? Uma quebra de expectativa. Porque eu acho que o Cruzeiro tá indo bem para a expectativa do ano. Óbvio que o Cruzeiro... Eu concordo contigo. Acho que o início do trabalho ali do Seabra também criou-se, e aí o que o Cruzeiro apresentava antes da abertura da janela, criou-se uma expectativa de que o Cruzeiro poderia ter voos mais altos, chegou-se a falar do Cruzeiro a poder brigar por título. Acho que eu estava nessa live e falei, cara, longe disso, eu acho que a briga do Cruzeiro é no máximo por Libertadores, mas eu acho que a questão é ele tirar essa questão do nome que foi colocado do Ronaldo, colocar um nome que realmente ele queria. Mas o momento me preocupa, porque é um momento que a gente está falando do Cruzeiro num segundo turno muito fraco de campeonato, e também um momento onde o Cruzeiro está disputando uma quarta de final de Sul-Americana, por mais que tenha tido um ótimo resultado jogando no Paraguai, venceu de 2-0 do Libertad, e vai ter uma definição de vaga agora na próxima quinta-feira. Querendo ou não, tem uma decisão pela frente, o Diniz já entra ali com uma obrigação, por mais que ele possa até perder o jogo, mas entra com uma obrigação de se classificar. Acho que tem uma preocupação em relação ao modelo. A gente sabe que o Diniz é um técnico que tem um modelo bem característico de trabalhar e uma característica tática bem diferente do padrão que é adotado na maior parte dos treinadores do Brasil aqui. E com isso, o elenco do Cruzeiro ele não foi montado pensando nas características do Fernando Diniz. Então a gente tem alguns jogadores que com certeza vão se adaptar bem. A gente tem jogadores como o Matheus Pereira, jogadores como o Matheus Henrique, jogadores como o próprio Marlon, que eu acho que o William, lateral direito, que eu acho que vão se adaptar com facilidade. Mas a gente tem algumas outras peças, e ali uma talvez das principais contratações do Cruzeiro, que é diametralmente oposto ao que se espera do futebol do Fernando Diniz, que é o Cássio. O Cássio talvez tenha sido uma das maiores contratações do Cruzeiro, não financeira, mas em questão de nome e relevância durante esse ano. Sim. E o Cássio, ele é conhecido e notoriamente conhecido pela baixa capacidade de jogar com os pés. Então o Diniz ele requer isso muito do goleiro. Eu acho que tem um ponto que nenhum clube é montado à maneira do Fernando Diniz, na minha opinião. Nenhum clube, porque é muito peculiar. E aí, colocando a minha opinião também. E quando a gente pegou, né? Porque, assim, eu tenho muito minhas críticas ao Fernando Diniz, todo mundo sabe que eu torço pro Flamengo, ele estava no Fluminense, e aí, para poder mostrar que não era uma questão de só porque está trabalhando no rival. Para mim, o único trabalho da carreira do Diniz que deu certo foi o do Fluminense em 2023. Foi ali, com aquele grupo de jogadores com aquele momento específico. Aí a gente pega aquele recorte que deu certo e o Fluminense contrata uma série de jogadores que todo mundo fala assim, olha, são jogadores que têm uma idade avançada, mas vão se encaixar no futebol do Diniz, que foi o Douglas Costa, Renato Augusto, enfim, o Fluminense foi contratando uma série de jogadores de idade mais avançada, mas tecnicamente muito qualificados. E aí, em 2024, a gente falou assim, puxa, o Fernando Diniz teve a oportunidade de montar o elenco à sua cara. E nessa oportunidade que ele teve, foi um dos piores trabalhos dele, com o Fluminense afundado na zona do rebaixamento. Então, assim, também eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que é muito incerto, algo muito da gente poder falar. Então, não dá para saber o que vai acontecer. E o trabalho do Diniz também, o que ele tem se mostrado em várias experiências que ele teve,
ele é um trabalho de curto prazo, porque na maioria dos clubes ele vem, faz um trabalho que começa funcionando muito bem, ou então começa mal, vai bem, depois cai vertiginosamente. Foi assim no São Paulo, foi assim no Atlético Paranaense. Então, assim, me preocupa um pouquinho esse encaixe do Fernando Diniz com as peças que ele vai encontrar no Cruzeiro. E também, assim, igual você falou, em menos de 3 horas você demitiu um técnico e já anunciou outro. É claro que você já estava negociando há mais tempo, mas me preocupa também. Vinha se falando de Renato Gaúcho no Cruzeiro, chegou a se falar de Luiz Castro no Cruzeiro, e eu acho que esses 2 nomes seriam nomes mais apropriados, talvez, do que o Fernando Diniz, e talvez pudessem vir num momento melhor do que esse meio da confusão aqui agora. Então, assim, o que eu posso fazer nesse momento é, primeiro, falar em relação ao Seabra. Eu entendo a demissão, acho que o Seabra, ele vinha sendo bem cabeça dura em algumas decisões, não estava aceitando algumas mudanças, e tomou uma decisão errada nesse final de semana, por exemplo, veio de data FIFA, vai ter a próxima semana de folga, fez 2-0 lá, cara, não precisava de ter poupado os jogadores no fim de semana contra o Cuiabá. Então acho que isso também foi um dos motivos que levou a sua demissão. Eu entendo a saída do Seabra, me preocupa um pouco ainda a escolha pelo Diniz, muito por conta de tudo isso que a gente falou em relação aos trabalhos, em relação ao elenco do Cruzeiro, em relação ao tempo que ele vai ter para poder colocar esse futebol em dia. Mas, como aí, tirando um pouquinho aqui a parte de comentar sobre a contratação e colocando um pouco mais o meu lado torcedor para falar, cara, o que eu tenho para fazer nesse momento é acreditar que o Diniz vai fazer um bom trabalho, que ele vem para poder dar uma injeção de ânimo nesses jogadores e que isso possa acabar culminando com o título da Sul-Americana. Então, assim, é o que eu tenho para acreditar nesse momento. E, assim, o que eu acho que pode dar muito certo é que eu acho que o Diniz é um técnico que pode fazer o Matheus Pereira aparecer em grandes momentos, porque o Diniz ele gosta de ter esse camisa 10, ele fez o Ganso voltar, talvez um dos melhores momentos desde sua saída do Santos, que ele teve no Fluminense, e eu acho que ele tem material humano bom, cara. Eu acho que o Matheus Henrique vai encaixar muito bem no modelo de jogo que o Diniz espera, acho que vai ser uma peça-chave do time do Cruzeiro. Só espero que, assim, o zagueiro jogue de zagueiro, o lateral jogue de lateral, o meio de campo jogue meio de campo. Se isso acontecer, eu já acho que é meio caminho andado. Boa. Cara, e eu acho que, assim, para a torcida do Cruzeiro que nos acompanha, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo uma boa temporada para o planejamento do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguir ficar no G6 e ainda com um título extremamente possível de Sul-Americana, Cruzeiro com um título muito possível. Para mim, o Cruzeiro, de verdade, já está na final da Sul-Americana. É uma temporada cara, é uma temporada que qualquer cruzeirense no início do ano apertaria a mão e falava, vambora, é isso que eu quero. Então, assim, acho já que... Já tá na final da Sul-Americana, tem um jogo contra o Lanús ou o Independente Medellín ainda, cara. Tudo bem, eu não tô falando que você tem que falar isso. Você, torcedor do Cruzeiro, você não fala isso para você não zicar. Eu estou falando como quem está de fora, entendeu? Você não fala, eu não falaria se eu fosse você, se fosse meu time. Tem jogos complicados ainda nas semifinais. Cara, a mesma coisa ali, Flamengo e Peñarol. Então, eu falei que o Flamengo ia passar fácil do Peñarol. E aí, tá vendo? Eu não poderia ter falado aquilo. Então é isso que eu tô te falando. Eu posso falar, tu não pode. Mas assim, eu acho que o Cruzeiro tem boas chances, vou colocar assim, de estar numa final. Óbvio que tem adversários a enfrentar. Bom, resumindo, galera, Fernando Diniz chega no Cruzeiro. A expectativa é alta, né, pelos jogadores que estão no Cruzeiro. Fernando Diniz é o atual técnico campeão da América, ex-técnico interino da seleção brasileira, e nós vamos acompanhar o que vai acontecer com o Cruzeiro. E aí